Fala meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo de Mulher Cristã e hoje eu tô aqui com a Marília. Fala, meninas, sejam muito bem-vindas. É uma alegria estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mulher e finanças. Sim, Esse tema é muito pertinente para nós mulheres. Muitas vezes a gente vai deixando de lado, ou se nós já somos casadas, a gente deixa ele como não tanto como prioridade, mas é algo que o Espírito Santo tem falado muito comigo, até por vivenciar e a começar a aprender a viver tudo com as minhas próprias pernas e decidir todas as coisas. Então, o Espírito Santo tem me forjado muito com isso. E quando a gente estava conversando o que a gente falaria nesse episódio, eu falei, Marília, eu acho que esse assunto aqui a gente precisa falar, porque é verdade. realmente faz toda a diferença, né, Má? Às vezes a gente tem muito um paradigma de, eu não posso falar sobre dinheiro, ou essa impressão cultural que a gente já tem, o dinheiro não é de Deus, ou o dinheiro, sabe, algo interesseiro, algo que não é lícito. Mas eu quero te dizer que uma das mais palavras que aparecem na Bíblia é dinheiro. É finanças. É. Uma das maiores palavras, assim, aparece não sei quantas vezes a palavra dinheiro na Bíblia. Muito mais do que outras palavras. E a gente precisa começar a entender Sim. que Deus se importa com a sua área financeira. Assim como todas as outras. Inclusive, eu acho, Gabi, que é o primeiro episódio que a gente grava sobre finanças aqui, né? Eu não sei se teve algum outro. Então, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Em nome de Jesus. E daí a gente se baseia muito, vocês já sabem que a nossa base de tudo isso aqui é Provérbios 31. E a gente voltou lá para Provérbios 31 exatamente para ver todos os pontos, porque a mulher de Provérbios 31, ela trabalha, e ela lida muito bem com os bens que ela tem. E ela sabe muito bem governar as suas finanças. Então eu quero ler aqui Provérbios 31, do 13 ao 27 com vocês, que são as partes principais. E eu vou dar algum enfoque em algumas coisas aqui, eu e a Má vamos comentando, tá? Então fala assim, ó. Escolhe a lã, tá falando da mulher. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Então ela trabalha. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da sua casa e designa tarefas às suas servas. Ela avalia o campo e o compra. Com o que ganha, ela planta uma vinha. Ela entrega-se com vontade ao seu trabalho e os seus braços são fortes e vigorosos. Ela percebe que seu comércio é lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos ela segura o fuso e com os dedos ela pega a roca. Ela escolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Ela não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles se agasalham com as roupas de cor escarlote. Ela faz cobertas para sua cama, veste de linho fino e de púrpura. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cinto aos comerciantes. Reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. E por último, cuida dos negócios da sua casa e não come o pão da preguiça. Então, tem muitas coisas aqui que mostram pra gente exatamente que a mulher de Provérbios 31, ela não é uma mulher que fica só em casa, como todo mundo acha, né? Do tipo, fica só em casa cuidando dos filhos. Não, 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 não. Ela faz muitas coisas. Então, ela trabalha e ela não só trabalha, como ela cuida muito bem das finanças relacionadas a isso. Muitas vezes a gente achou que nós mulheres a gente não tinha um papel relacionado às finanças, porque não, deixa essa parte com o nosso marido, ou com o nosso pai, ou com alguém responsável por isso, e eu não preciso ficar com essa parte. Mas na verdade, o que fala aqui é que ela sabe exatamente, ela avalia um campo e compra. Gente,
Quem que avalia um campo e compra se não cuida das finanças? Exatamente. E é legal dizer, porque talvez você viveu uma história diferente da nossa. A sua história foi estar debaixo da liderança dos seus pais e logo já estar debaixo da liderança do seu marido. Então, em nenhum momento ali você teve que lidar, talvez, isso é tão um privilégio, teve que lidar, talvez, com os gastos, as despesas de uma casa. Porque você saiu da casa dos seus pais, às vezes você não precisava ajudar tanto ou ajudava parcialmente com as despesas, e logo você entrou na liderança do seu marido e você também não precisa se preocupar com algumas coisas. Mas talvez você que está ouvindo a gente, você é essa mulher como a gente, que saiu da faculdade, nós não nos casamos ainda e hoje nós vivemos aí, arcamos com todas as despesas de uma casa. E não tem mérito em uma outra situação, tem pontos positivos e negativos em tudo na vida, mas assim, é muito legal a gente falar para esse tipo de público, porque às vezes você se sente sozinha até para tomar decisões na área financeira. Ou talvez você sente que o jugo é muito pesado. Nossa, por exemplo, eu venho de uma família, o meu pai, eu nunca tive que me preocupar com talvez o que eu iria comer amanhã ou o que eu não poderia fazer no outro dia. É claro, a gente sempre viveu com simplicidade, mas eu sempre estudei em escolas boas. Os meus pais sempre me deram o melhor. Então eu nunca tive que me preocupar com coisas básicas. Então isso não era uma preocupação para mim. E aí, quando a gente transiciona para a vida de adulta, a gente tem que assumir algumas coisas. Por exemplo, eu não sabia até anos atrás, eu não me preocupava com despesa de seguro de carro. Eu não sabia nem como fechava. Na minha faculdade, eu não sabia nem como fechava um seguro de carro. O meu pai, e a linguagem dele é atos de serviço, ele sempre me amou muito dessa forma. Não, olha, o seu carro tá certo, isso aqui tá certo. E aí, de repente, a gente tem que lidar com tudo isso. E talvez você possa se sentir sozinha. Nossa, como que eu fecho um seguro de carro? Como que eu fecho isso, aquilo? E eu quero te dizer hoje que o Espírito Santo, ele é o seu ajudador. Porque eu acho que todo mundo passa por isso, né, Gabi? Por essa meio que crise. Nossa, Sim, finalmente eu cresci. Nossa, finalmente é eu por eu sim. mesma. E E a aí eu vida não tenho. E aí eu não tenho, talvez, um marido ou uma pessoa para contar. E aí eu preciso dar conta de tudo. Eu preciso ter boas escolhas. Porque às vezes o recurso nem é o seu problema. Mas você precisa, às vezes, você queria trocar uma ideia com alguém, né? Às vezes ter uma liderança ali de alguma forma, como você tinha antes ou como você teve um dia. E eu quero começar dizendo que o Senhor é o seu ajudador. O Espírito Santo é aquele que vai te dar ideias e direção. Não se sinta sozinha. E o principal é trazer essa autonomia pra gente, porque muitas vezes a gente coloca isso em outro e acaba se tornando uma dependência emocional, porque eu gosto do outro porque o outro resolve todas as coisas que eu não sei resolver. E não é isso, gente, porque na verdade cada um tem que ter contas de si mesmo. Claro que é maravilhoso quando eu tenho alguém para compartilhar, para pensar, para tipo, vamos pensar juntos, vamos decidir juntos, vamos ver o que eu vou fazer com esse recurso, com outro recurso, como que eu posso melhorar aqui, como que eu posso melhorar assado. Isso é maravilhoso eu ter com quem eu compartilhar isso, mas não que isso se torne uma dependência do tipo, eu não vou lidar com nada financeiro porque o meu pai resolve tudo ou o meu marido resolve tudo. Não. Porque, na verdade, a gente aprende na Bíblia que cada uma de nós temos que sim ter a responsabilidade por cada uma das coisas que dizem respeito a nós mesmos. A gente não tem que colocar no outro uma carga que é nossa. E não que seja uma carga, porque é igual a Má falou, quando a gente entrega tudo isso, sabendo que Deus é o nosso ajudador, que Ele tá aqui com a gente, Ele é tudo que a gente precisa, não fica pesado, porque a gente sabe descansar nele. Eu faço tudo que eu preciso, mas aí eu descanso nele, porque eu sei que ele tá comigo. Eu não vou depender de outras pessoas. Entendam, meninas, principalmente quem é casada, a gente não tem autoridade nenhuma para falar disso. Mas eu acredito que quando a gente constrói junto um alicerce, daí ambos os lados estão fortes. Não é tipo, eu não quero conhecer um cara que ele cuide de todas as minhas finanças. Não que o nosso dinheiro vai ser separado. Não, 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 porque é tudo junto. Se Deus quiser, é tudo junto.
Mas Amém. eu também tenho autonomia para falar: olha, isso aqui eu acho que faz sentido, isso aqui não faz sentido, debaixo de uma direção que ele receba, claro, porque a gente entende aqui que tem a submissão. Mas eu não tô simplesmente. Quantas mulheres a gente conhece que fecha os olhos e fala assim: ai, meu marido só me dá um cartão ilimitado e eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser. Mas assim, que autonomia financeira a gente tem para lidar com aquilo que a gente recebeu, sabe? Aquilo que Deus É, derramou sobre a isso gente, seja ele uma derramou escolha. sobre a gente, não foi sobre os outros. E talvez isso seja uma escolha sua, né? Eu conheço pessoas que vivem muito bem assim. Amém. A gente tá falando aqui mais para mulheres solteiras, né, Gabi? Sim, Talvez essa seja uma sim, escolha exatamente. sua. Exatamente. A gente não tá criticando a vida financeira de ninguém. A gente tá trazendo como duas jovens Exato. solteiras, e eu acho essa visão muito legal Sim. nossa. Duas jovens solteiras que ainda não se casaram e que hoje vivem todos os dilemas Sim. de ter que escolher coisas na área financeira. Eu lembro que tempos atrás eu cheguei para minha psicóloga e eu precisava tomar uma decisão muito importante na minha área financeira. Algo que eu nunca tinha lidado antes. E aí eu cheguei para ela e eu falei: Thaís do céu, mas eu tô me sentindo tão assim, meu Deus, pressionada, ao mesmo tempo eu não vou dar conta disso. E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? É sobre isso, esse sentimento. Talvez eu não vou dar conta, não é nem porque você não tem o recurso, mas porque, nossa, quanto problema, eu queria que alguém lidasse para mim com isso. E aí o senhor tá falando: vamos, filha, Sim. a gente vai junto, você não tá sozinho. Eu acho até engraçada a Má falar isso, porque uma das coisas que eu tratei na terapia no último mês era a minha vida financeira. Olha isso. Então a Marília tá falando que compartilhou e eu também, ainda minha psicóloga me passou um monte de livro para ler, falou assim, pode ler esses daqui todos e a gente vai começar a lidar com isso. Porque realmente, para nós solteiras, que a gente está vivendo a nossa vida, nós jovens solteiras mais velhas, que estamos lidando com a nossa vida, com tudo aquilo que a gente tem e tendo que tomar decisões importantes, todas as coisas, isso faz muito sentido pra gente aprender do tipo, olha, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer, esse caminho aqui eu vou escolher, esse aqui não vou fazer, e tomando muitas decisões difíceis. Mas uma das coisas assim que mais tem, o Espírito Santo mais tem falado comigo é que isso não pode ser o foco da minha vida. Isso não pode ser o principal. Isso não pode tomar o meu tempo, não pode tomar meu sono, porque nós, como mulheres solteiras ou independente do seu estado civil aí, muitas vezes a gente fica muito preocupada com a nossa vida financeira. Fala, ai Deus, eu conheço mulheres que mesmo casadas, com um marido ganhando bem, não dormem à noite porque falam que não vão ter recursos. Então, a nossa esperança, ela não pode estar no dinheiro, ela não pode estar naquilo que a gente tem de recurso, porque a nossa esperança, ela está em Deus. Se a gente tem um problema, a gente tem um Deus que resolve, e não um dinheiro que resolve. E eu acho isso muito importante da gente trazer, porque muitas vezes isso tirou meu sono. Eu falei, Deus, eu não consigo dormir porque eu estou preocupada. Mas na verdade é porque eu achava que todos os meus problemas seriam resolvidos se eu tivesse dinheiro. E não, eu tenho um Deus que resolve os meus problemas. Sim, Agora, exato. se o dinheiro for colocado num lugar que ele resolve todas as coisas, daí ele está se tornando um Deus na minha vida. O recurso não é mais só um recurso. E digo Agora mais, ele é um Gabi. Deus. E digo mais, Gabi. Se o dinheiro resolver todos os seus problemas, então você não tem um problema. Você não precisa de um milagre, porque o dinheiro vai Exato. resolver. Quando ele chegar, vai resolver. Você não vai nem Ex precisar de Deus, né? E a nossa vida é assim, vai ter época que exatamente. você vai ter mais, vai ter época que você vai ter menos, às vezes você vai passar por algum problema. Mas assim, a dependência do nosso coração tem que estar em Deus. Ah, Marília, você está falando que o dinheiro não importa? Não, o dinheiro importa. E ele foi feito para estar no seu bolso. Ele só não pode subir para o seu coração. Ele foi feito para estar no seu Amém. bolso. Com dinheiro você vai poder ajudar mais, você vai poder ser mais generosa, você vai poder, sei lá, empreender, fazer o que você gosta. Com o dinheiro ele é muito bom, mas ele serve para estar no nosso bolso. Se ele começa a subir no nosso coração, aí a gente precisa tomar cuidado. E nós aprendemos algumas coisas práticas com uma viúva lá em 2 Reis 4, do 1 ao 7, que foi aquela viúva que realmente perdeu o marido. E daí Eliseu chega até ela e fala: e aí, o que tá acontecendo, né?
E daí ela fala para Eliseu, ó, meu marido morreu, eu não tenho, os credores estão chegando, eles vão levar meus filhos como escravo, e eu não sei agora o que fazer. E aí Eliseu fala para ela, ó, me diz o que você tem na sua casa, vamos ver o que a gente pode fazer, né? E daí depois vocês meditam lá no capítulo todo de 2 Reis 4, mas a gente aprende muito com essa mulher, porque tem alguns passos muito práticos que são verdades para a nossa vida e que a gente pode trazer como uma realidade para a gente aprender a lidar com essas coisas que a gente não tem controle. Porque eu fico imaginando essa viúva lá com 2 filhos, e aí ela fala: Deus, eu não tenho mais nada. Ela deve olhar para a conta bancária dela, assim como a gente olha para nossa e fala: Deus, tá tudo zerado, tá tudo negativo. Deus, eu preciso de um milagre. O que tá acontecendo? No caso dela, ela ainda ia perder os 2 filhos dela para serem vendidos como escravos. Então, olha a identificação que muitas vezes a gente tem, porque a gente olha para os recursos que a gente tem e fala: Deus, e aí, o que a gente faz, né? E muitas coisas a gente aprende com ela. E aí a gente quer dar alguns passos práticos aqui também sobre a história dela. E o primeiro deles é que a gente entenda que a falta de recursos, ela não tem que ser o nosso foco. Quando a gente traz essa verdade de que não deve ser o nosso foco, foi muito do que a gente acabou de falar. Que não é a solução dos nossos problemas, não é todas as coisas. E ainda eu compartilhei com a Má um pouquinho, que eu fico pensando nos nossos recursos financeiros como se fosse na nossa vida financeira, assim como a nossa vida, nosso estado civil. Então, se eu olho para minha vida financeira e falo: Deus, quando eu tiver dinheiro, todas as coisas da minha vida vão ser melhores. Todas as soluções vão acontecer. Tudo de melhor vai acontecer na minha vida. Eu tô colocando isso como um Deus na minha vida, assim como se eu falo: Deus, eu tô solteira e quando eu casar, todos os meus problemas vão ser resolvidos, todas as coisas vão ser melhores. Eu vou ter outra vida, que não sei o que lá. Começa a falar todas as coisas que serão resolvidas quando eu for casada. Isso também torna o casamento como um Deus na nossa vida. Então, é só um recurso. Assim como se Deus colocar um cara de Deus mesmo na minha vida e a gente entender o propósito dele, crescer juntos e tudo mais, isso é um recurso para aquilo que Deus tem para fazer, para a glória dele. Assim como se ele me der muitos recursos, se ele solucionar todos os meus problemas, etc., tudo isso também é para a glória de Deus. Não é só para que eu viva aqui a minha vida. Então, isso não pode ser o nosso foco. Quer falar alguma coisa, Mar? E eu acho que isso mostra muito onde está o nosso coração. Porque a sua conta bancária pode estar zerada ou você pode ser uma milionária. Mas aonde está a sua satisfação? Ela precisa estar em Deus. Com ou sem dinheiro, com ou sem o carro do ano, com ou sem o apartamento que você sempre sonhou. Aonde está a sua satisfação? Eu acho que diz muito sobre isso. E outra coisa que a gente queria compartilhar também é que a gente precisa compreender que Deus não se move quando não existe fé nele. Muitas vezes é como a Gabi falou, a gente coloca a nossa fé no dinheiro, mas a gente não coloca a nossa fé em Deus. Às vezes a gente tem esse mito, né? Ai, Deus pode me dar um marido, Deus pode me dar tantas coisas, fazer tantos milagres, mas na minha vida financeira, quem toma conta sou eu. Na minha vida financeira, eu que tenho que cuidar, porque Deus não vai, imagina, Deus não se importa com dinheiro. Não, Deus se importa com todas as áreas da sua vida, incluindo as suas finanças, né? E sabe o que eu fico pensando? Como essa mulher teve fé, Gabi? Porque a Bíblia fala que ela só tinha uma botija de azeite. Então, assim, ela não tinha mais nada. E tudo que ela tinha era isso. E, de repente, um homem vira para ela e fala: olha, pega esse azeite aí e começa a derramar em outros azeites, em outras botijas. Sim. Que aí você vai ver mais azeite surgir. E eu fico pensando, cara, essa mulher teve fé em Deus. Porque ela poderia falar: não, eu só tenho isso, eu não vou desperdiçar. Vai que cai esse azeite, vai que quebra, aí eu fico sem nada, Deus. Essa mulher teve fé, ela falou: não, eu tenho pouco,
Mas o pouco que eu tenho, eu confio que Deus pode fazer mais. Então, eu acho que é muito sobre isso, sobre a sua fé estar em Deus. Gente, eu escuto tanto testemunhos de milagre. Tipo assim, ontem eu escutei isso no culto. Uma pessoa falou, olha, eu precisava trocar o celular. Ele tinha um celular muito antigo. E aí a mulher dele falou, olha, Deus vai te dar um celular. E ele, não, Deus não se importa com isso. Tá bom, Deus vai me dar um celular, tá bom. E falou que, tipo assim, o tempo passou. E, de repente, ele tava numa célula um dia e uma pessoa chegou até ele e falou, olha, cara, eu preciso te falar algo. Deus falou que é pra eu te dar um celular novo. E era o celular mais top de todos na época. Então, Deus se importa com você. Deus se importa com as suas mínimas necessidades. Mas e a nossa confiança? Ela tá em Deus? Ou ela tá apenas na gente? Sim. Exato, exato. Meu Deus, a gente precisa de muita fé. A outra coisa que a gente aprende muito nessa mesma história é que a gente tem que compreender que Deus vai usar algo que nós já temos no nosso íntimo. Quando a gente vê a história dessa mulher, ela já tinha uma botija de ela já tinha uma botija de azeite. Ô, Glória. Ela já tinha, ô Glória. Ela já tinha, era o recurso que estava ali com ela. Então, muitas vezes, nós já temos no nosso íntimo os recursos que a gente precisa para aquilo tudo que Deus vai fazer. Eu lembro que há umas 3 semanas atrás, eu tava assim, ó, desesperada e falando, Deus, eu realmente preciso de um milagre. O Senhor faz o que o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser. Mas olha, eu vou te falar que eu realmente preciso de um milagre. Essa aqui é a minha situação. E aí começou a vir várias ideias na minha cabeça. E eu falei, Deus, vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo outro. Algumas coisas começaram a ficar muito difíceis. E aí eu, no meu histórico de dificuldade de arreganhar a porta, como vocês que me ouvem aqui mais tempo já sabem, eu tava tipo assim, Deus, parece que eu tô arreganhando essa porta, não tá dando muito certo, então vamos tentar outra coisa. E teve um dia que eu cheguei e falei assim, Deus, olha, eu já tentei tudo. O Senhor já sabe que eu tentei tudo. Tudo que eu tive de ideia, tudo que eu tinha de possibilidade, eu já tentei. Tô te falando aqui, ó, tudo que eu já tentei. Agora, tudo que tava na minha mão. Aí ele vem e fala assim, tá, mas isso aqui você não tentou ainda. Aí eu falei, tá bom, Deus, isso aqui eu não tentei, mas isso aqui não tá na minha mão. Porque tudo que já tava na minha mão, eu já tinha tentado. Só que Deus, ele faz muito mais. Então, muitas vezes a gente já tem. A gente já tem aquela botija de azeite. Mas às vezes Deus, ele vai vir e na hora que você derrama a botija de azeite, que você já tem, a gotinha de azeite ali que você já tem, na hora que você derrama ela, daí ele vem com muito mais. Ele vem com muito mais do que você pode pensar, com muito mais do que você pode imaginar, com muito mais do que é seu recurso, com muito mais do que seus olhos podem ver. Você fala, Deus, por que eu estava pedindo por tão pouco se o Senhor podia me dar muito mais? Por que eu estava pedindo por isso aqui tão pequeno se o Senhor tinha algo muito grande, sabe? Ele surpreende a gente de tal forma que eu falo, Deus, obrigada. Mas no nosso íntimo, ele vai dando todos os recursos. Parece que assim, ele já colocou em nós tudo aquilo que a gente já tinha, sabe? Ele coloca em nós tudo aquilo que era palpável e que a gente precisava. Agora a gente só precisa multiplicar tudo aquilo que a gente já tem no nosso íntimo. É verdade. E outra coisa que é muito importante, outro ponto muito importante, é compreender a importância de viver em comunidade. O que a gente quer dizer com viver em comunidade? É não se fechar para o seu problema. Muitas vezes a gente está com problema financeiro, como a Gabi disse, dilemas financeiros, e a gente se fecha naquilo ali, a gente luta sozinho, e a gente tenta uma solução sozinho, e às vezes a solução está bem ao nosso lado. E eu não estou falando que é de um amigo que vai te emprestar o dinheiro, às vezes pode ser, mas eu estou falando a solução está ao lado, porque às vezes vai ser uma ideia criativa de um amigo. Quantas vezes eu e a Gabi mesmo, a gente já discutiu, conversou sobre vários pontos, e de repente a Gabi me disse algo e eu falei, cara, é isso, é verdade.
É por esse caminho, sabe? Em todas as áreas da vida. A vida cristã, a vida que Deus tem para nós, ela não foi feita para ser vivida sozinha. Isso pode ser muito difícil para você, É. melancólico, fleumático, mas eu preciso te dizer que não foi feita. Talvez, talvez o meu problema hoje, a Gabi já passou por isso, ou a Gabi seja um instrumento de Deus para me trazer uma ideia. Se eu tô passando por algum É. conflito, alguma coisa que eu tenho que tomar uma posição na minha área financeira, a primeira coisa que eu falo é pro meu pai e pra minha mãe: pai, o que, que você acha disso? Pai, o que, que você acha se eu fizer isso? Eu tô dando um exemplo, mas talvez você é outras pessoas, né? E aí a gente discute, a gente conversa sobre aquilo. Então não se feche. Entenda que talvez Deus vai usar o outro para que a solução aconteça na sua vida. E quando a gente vê na história dessa mulher, o que, que Eliseu fala para ela? Ó, vai nos seus vizinhos e pega todas as botijas que eles têm. Por quê? Porque ela não tinha o suficiente. E ela nem tinha ideia do que Deus ia fazer. Ela só tinha uma. E daí, quando ela Sim. volta com tudo aquilo, tipo, ela enche todas as que são possíveis. Ou seja, todos os recursos que foram emprestados a ela enche aquilo. E ela fala: Meu Deus do céu! Do tipo, olha, imagina se ela não tivesse os vizinhos dela, ou se ela não pedisse para os vizinhos as botijas deles. Às vezes a gente precisa ser vulnerável e falar: Olha, eu tô passando por isso. E aí é igual a Má falou: você vai ter alguém de confiança, ou vão ser seus pais, ou vai ser uma liderança, ou vai ser na terapia, ou vão ser amigos de confiança, ou amigos que estão compartilhando as coisas junto com você, e daí você fala: Olha, eu tô passando por isso. Não que você quer que eles resolvam o seu problema, porque, pelo amor de Deus, tem problemas que Deus ele permite que a gente passe exatamente para forjar o nosso caráter. Só que às vezes eles vão trazer ideias, igual a Má falou, coisas assim muito práticas, ou às vezes eles vão falar: Olha, eu tenho isso aqui que eu acho que dá para você usar para isso, isso e isso. E aí você fala: Meu Deus, era isso que eu precisava. Era exatamente isso que essa viúva precisava. Ela só precisava das botijas para encher todas elas e colocar todos os Sim. azeites possíveis. Então, a vida em comunidade, ela é extraordinária. Por mais desafiadora que seja para nós, do nosso temperamento, mas ela é maravilhosa. Exatamente. Outro ponto importante: examine e reconheça os dons que você recebeu de Deus. Use os dons que Deus te deu. Mas lembre-se também que Deus te dá ideias. Então, Deus te fez para ser criativo, Deus te fez para liderar na área que você está. Muitas vezes a gente vai se contentando com tão pouco. E o Senhor tem mais ideias para derramar na gente, mais dons, mais capacidade. A gente precisa usufruir do que Ele já deu, porque quando a gente é fiel no pouco, em todas as áreas, Ele vai e vem e nos acrescenta com muito dele. Então, seja fiel no pouco. Ah, eu tenho só É, algumas ideias. Então, coloque em prática. Eu tenho só esses dons. Coloque em prática. E o Senhor vai trazer mais para você. exatamente. Sem muitas delongas, porque eu acho que é exatamente isso. Usa aquilo que Deus te deu, só faz Sim. aquilo que Deus te deu e colocou na sua mão. E o último ponto que a gente aprende muito é que a gente precisa dar glória a Deus. A gente precisa devolver a glória dele quando a gente atingir os nossos alvos, os nossos objetivos. Nunca vai ser um crédito nosso. Nunca vai ser, nós nunca teremos todo o crédito. A gente sempre tem que reconhecer que o mérito é dele. E a Bíblia fala muito sobre ação de graças. Quando a Bíblia fala sobre ação de graças, é realmente devolver a glória a quem é devida. Se eu sei quem eu sou, eu sei que Deus, ele é poderoso para fazer em mim todas as coisas. E que tudo de bom que há em mim foi ele que colocou em mim. Então, eu devolvo toda a glória a Ele. Deus, glória a Deus, porque o Senhor fez isso. Deus, muito obrigado porque o Senhor proveu em todas as coisas. Deus, muito obrigado porque o Senhor me deu sabedoria, o Senhor me deu ideias, o Senhor me levantou os recursos, o Senhor me colocou com as pessoas certas. Tudo isso é glória a Ele. Então a gente precisa devolver toda a glória a Ele sempre. Amém, igreja? É isso. E, para finalizar, algo que a gente não falou aqui, mas que é importante. Oferte, seja fiel no dízimo e na oferta. A gente não vai entrar em dízimo e oferta aqui,
porque é um muito longo e muito extenso, mas a gente vai se programar para gravar um só sobre isso, mas seja fiel com os seus recursos a Deus também. Entendendo como a Gabi falou, que não é pela sua força, é pela força de Deus. Então a gente precisa ser fiel com o que ele entregou na nossa mão. E é isso. Amém. E eu quero finalizar trazendo para vocês uma palavra de descanso mesmo, porque às vezes a gente está passando por esse período de muita turbulência e a gente não consegue nem descansar, como a gente falou, né? E o nosso Sim. descanso realmente ele não tá em nós, a gente precisa descansar. Sabe quando um bebezinho ele tá no colo do pai e ele simplesmente descansa porque ele sabe que o pai cuida de todas as coisas? Eu quero te convidar a descansar, inclusive nessa área, porque às vezes isso tira a nossa paz, tira o nosso descanso, tira todas as coisas, nos traz preocupações e todas essas coisas. Mas que acima de tudo a gente possa descansar no nosso Pai, porque a gente não teme o nosso futuro. A gente começou lendo Provérbios 31 e a mulher de Provérbios 31 ela olha para o futuro e ela sorri diante dele. Então eu olho para o meu futuro hoje e eu vou continuar sorrindo diante dele. Hoje pode estar difícil, hoje eu posso não ter todos os recursos, mas eu sei quem é o meu pai. Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu posso pedir ou pensar. Então, que você descanse, que a gente quer terminar esse episódio mesmo trazendo esse descanso para o seu coração, de descansar em quem realmente pode trazer toda a paz para o seu coração e não só a paz. Pode trazer toda a provisão, pode trazer tudo que a gente precisa, porque Ele é a solução da nossa vida. Não são os nossos recursos, não é a nossa conta bancária, mas é Deus. Então a gente descansa nele e não no nosso dinheiro. Amém, 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 amém. Gente, eu já fui muito abençoada e eu só peguei algumas partes assim que a gente tá gravando. Mas quando for ao ar, gente, eu tenho certeza que eu vou ser muito mais abençoada. E o nosso desejo é que o Espírito Santo fale com você com esse podcast. E é isso, estamos juntas e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Sim. Tchau, meninas!